Eu nunca imaginei que minha própria irmã, com quem brinquei na infância e compartilhei segredos, me excluísse de um churrasco em família. A mensagem iluminou a tela do meu celular, mas a luz que emanava não era calorosa. Era gélida e cortante, como se um bloco de gelo tivesse se instalado em meu peito. Não vem pro churrasco, ela havia escrito, com a frieza de quem se despede de um desconhecido. Não eram apenas palavras, era um aviso, um corte nas minhas esperanças de reconexão, um empurrão para longe. Sentei-me na cadeira do meu escritório, cercado por papéis desorganizados e a penumbra que sempre me acompanhou nos dias de trabalho. A luz do sol mal penetrava pelas persianas, criando sombras que dançavam nas paredes. Fui tomado por um turbilhão de emoções, confusão, raiva e uma tristeza profunda que eu não sabia que carregava. O churrasco era uma tradição da nossa família, um momento que, apesar das nossas diferenças, sempre foi uma oportunidade para a união. Mas agora estava sendo transformado em uma cena de exclusão. Meu irmão e sua esposa entraram no escritório sem bater. A porta rangeu ao se abrir e a irritação subiu pela minha nuca como um arrepio. Eles pareciam despreocupados, alheios à tempestade que se formava em minha mente. Ei, você vem pro churrasco? Perguntou meu irmão, sorrindo como se não soubesse do precipício emocional em que eu me encontrava. Eu forcei um sorriso, mas minha garganta estava apertada. Respondi que não tinha certeza, que talvez estivesse ocupado. A expressão no rosto dele mudou por um instante, mas logo se dissipou. A tensão aumentou quando a esposa dele, com sua voz afável, tentou me animar. Vai ser divertido, você sabe como a mamãe adora essas coisas. A menção da minha mãe, um verdadeiro imã para conflitos, me fez revirar os olhos internamente. Minha mente estava repleta de lembranças de momentos em que tudo parecia conflitar. Discussões acaloradas, olhares de desprezo e uma constante sensação de desânimo. Lutar contra isso era como nadar contra a corrente. Eu me sentia exausto, sem saber um caminho que me levasse a um porto seguro. Quando eles saíram, deixaram a porta entreaberta e eu permaneci sentado, imerso em uma escuridão que não era apenas externa. A mensagem da minha irmã ecoava em minha mente, e cada palavra parecia um lembrete de que a linha entre família e rivalidade era tênue. Ao longo dos anos, eu aprendi a ignorar os padrões familiares que se repetiam, mas aquela mensagem trouxe tudo à tona, como um espelho que reflete não apenas a imagem, mas a essência do que somos. A exclusão anunciada em uma simples mensagem de texto revelava uma fissura maior. Eu sempre tentei ser o pacificador, o mediador entre os membros da família, mas esse papel se tornava cada vez mais insustentável. Minha irmã mais nova sempre foi a preferida de nossos pais, mesmo que isso nunca tenha sido declarado abertamente. Ela cresceu recebendo mimos e elogios, enquanto eu era frequentemente deixado de lado, como uma sombra que apenas observava. Lembrei de tantas vezes que me senti invisível, desde as festas de aniversário em que eu não era mencionado até as discussões em que minha voz ecoava sem ser ouvida. E agora, aquilo que deveria ser um momento de união, um simples churrasco, se tornava um novo campo de batalha. Eu não poderia ir, não poderia simplesmente continuar fazendo parte desse ciclo de dor e competição. O que havia mudado, o que me levara a esse ponto de não retorno, a esse momento em que eu soube que era hora de parar de lutar. As horas se arrastaram, e a resposta àquela mensagem parecia cada vez mais distante. Eu sabia que a escolha de não ir poderia ser vista como uma fraqueza, uma capitulação. Mas, por outro lado, me forçar a participar de uma reunião familiar onde eu não era bem-vindo era um erro que eu não poderia cometer novamente. Era um ciclo vicioso de humilhação e desprezo que precisava ser quebrado. Antes de tomar qualquer decisão, decidi me levantar e caminhar pela casa, embora o peso da situação ainda me seguisse. Passei pelos quadros na sala, onde sorrisos congelados em momentos felizes pareciam zombar de mim. O lugar onde cresci estava impregnado de memórias e expectativas não ditas. A casa estava cheia de ecos de risadas, mas também de gritos abafados e lágrimas escondidas. Decidi então sentar no meu lugar favorito no jardim, um pequeno recanto que sempre traria certa serenidade. Sentei-me no balanço, ouvindo o farfalhar das folhas enquanto tentava processar tudo o que estava acontecendo. A mensagem da minha irmã não era apenas uma recusa. Era um lembrete de que eu precisava olhar para a dinâmica da nossa família com novos olhos. O sol se punha, tingindo o céu de laranja e vermelho, como um aviso de que algo precisava mudar. Antes de continuar, me diga nos comentários de qual cidade você está me assistindo. Quero saber até onde minha história chega. A cada palavra que escrevia, sentia um peso sendo tirado das minhas costas. Eu precisava de apoio, de compreensão. Mais do que nunca, a conexão com os outros se tornara essencial para mim. E enquanto as sombras começavam a se alongar, uma nova determinação surgia dentro de mim. O churrasco com minha família poderia ser o início do fim ou o fim de um ciclo.
O que eu escolheria a partir daqui era algo que apenas eu poderia decidir. Eu decidi que era hora de enfrentar minha irmã. A ideia de confrontá-la me deixou inquieto, mas a tensão que crescia dentro de mim não podia mais ser ignorada. Levantei-me e, ainda com a mensagem dela ecoando em minha mente, caminhei até o telefone fixo na cozinha. O barulho do discar era quase ensurdecedor em meio ao silêncio opressivo da casa. Meu coração acelerou quando ouvi o toque do outro lado da linha. Quando ela atendeu, não consegui esconder a carga emocional que trazia. Oi, é você? A voz dela soou alegre, mas eu sabia que por trás daquela facade havia uma energia pesada. Você não vai acreditar no que eu comprei hoje. Ela começou a falar sobre um vestido novo, mas eu a interrompi, sentindo que não podia mais evitar a verdade. Por que você me excluiu do churrasco? A pergunta saiu mais dura do que eu pretendia, mas era tarde demais. Precisava saber, precisava entender o porquê. Houve um silêncio no outro lado da linha, uma pausa que parecia se arrastar. Olha, não achei que você iria querer vir. Você sempre fica em casa trabalhando, é. Não é isso. Você sabe que eu sempre gostei de estar com a família, mas você simplesmente decidiu que eu não faço parte disso. O que aconteceu? Minha voz tremia, não apenas de raiva, mas de uma dor profunda que estava escondida há muito tempo. Você não entende. As coisas mudaram e o churrasco é só para a família mais próxima, ela respondeu, e eu podia ouvir a defensiva em seu tom. E bem, o Lucas e a Larissa estão organizando e eles acharam melhor assim. Lucas e Larissa, meu irmão e sua esposa, o nó na minha garganta apertou. A revelação me atingiu como um soco no estômago. Eles estavam por trás dessa exclusão. Você está permitindo que eles decidam quem faz parte da sua vida. Isso é ridículo. Minha voz aumentou e eu me senti mais forte, mas a raiva era misturada com impotência. É como se você estivesse me excluindo por causa deles. Não é assim, ela começou a se justificar, mas eu não queria ouvir mais. A verdade estava ali, clara e exposta. O que eu temia estava se concretizando. Minha irmã estava se deixando levar pela manipulação do irmão e da cunhada, e eu era apenas uma peça descartável nesse jogo. A conversa terminou em um impasse. O silêncio se instalou entre nós, uma barreira que parecia intransponível. Eu desliguei o telefone, sentindo um misto de alívio e frustração. Parte de mim queria gritar, mas a outra parte sabia que isso não resolveria nada. A raiva que eu sentia em relação a eles, especialmente a Lucas e Larissa, começou a ferver. Eles sempre foram os favoritos da família e a preferência deles em relação a mim não era nova. Mas agora, essa dinâmica estava se tornando insuportável. Caminhei de volta ao meu escritório, onde a luz ainda era escassa, e me sentei à mesa. A bagunça de papéis parecia refletir minha mente desorganizada. Lembrei das vezes em que tentei ser a voz da razão, o pacificador entre os membros da família, mas agora a paciência se esgotava. A raiva que se acumulava em mim era como um vulcão prestes a entrar em erupção. Eu precisava de um plano, algo que me desse controle sobre a situação. Nos dias que se seguiram, a ideia de confrontar Lucas e Larissa começou a parecer inevitável. No entanto, o que eu realmente queria era expor a dinâmica tóxica que envolvia nossa família. Eles manipulavam minha irmã, e isso não poderia continuar. As conversas que eu tinha com minha irmã só reforçaram essa ideia. Ela estava tão cega pela aprovação deles que não via a ferida que estava se abrindo entre nós. Decidi que no próximo churrasco eu precisaria estar presente. Era um risco, mas precisava fazer minha voz ser ouvida. Não apenas pela minha irmã, mas por mim mesmo. O medo de ser ridicularizado, de ser alvo de piadas, começou a se dissipar. Eu não podia ficar mais à margem, era hora de tomar uma atitude. Conversei com alguns amigos sobre a situação, buscando apoio. Eles me encorajaram a ser firme, a não permitir que a dinâmica familiar ditasse minha autoestima. Uma amiga me disse algo que ficou ecoando na minha mente. As pessoas que mais amamos podem nos machucar, mas você não pode deixar que isso defina quem você é. Suas palavras foram como um bálsamo para minha alma e eu percebi que precisava me valorizar. No dia do churrasco, um misto de ansiedade e determinação tomou conta de mim. Quando cheguei, a atmosfera estava leve, cheia de risadas e conversas animadas, mas eu sabia que por trás daquela fachada havia um subtexto de tensão. Lucas e Larissa estavam juntos, rindo e interagindo com todos, enquanto eu me sentia como um intruso em minha própria família. Quando minha irmã me viu, seu sorriso se desfez por um instante, mas logo voltou ao normal. Eu me aproximei dela, tentando manter a calma. Precisamos conversar, disse, e ela assentiu, mas o olhar dela denunciava o desconforto. Conduzi ela para uma área mais reservada do quintal. O cheiro de carne grelhando no ar não conseguia abafar o som do meu coração acelerado. O que está acontecendo, Ana? Você sabe que não é assim que as coisas devem ser, implorei. Ela começou a hesitar, mas antes que pudesse responder, Lucas apareceu.
O que está rolando aqui? Ele interveio, sua presença era intimidante. O embate estava prestes a começar e eu sentia a adrenalina subir. A dinâmica que eu tanto desejava expor finalmente estava prestes a se revelar. Mas o que eu não sabia era que a verdadeira humilhação ainda estava por vir e que a batalha que eu estava prestes a travar iria mudar tudo. Eu sabia que o churrasco se aproximava e, com ele, a oportunidade de confrontar Lucas e Larissa. A ideia de ir era apavorante, mas a necessidade de expor a verdade e recuperar minha dignidade me impulsionava. A cada dia que passava, a raiva acumulada dentro de mim se tornava mais intensa, como se um incêndio tivesse se alastrado em minha mente. Eu não podia mais suportar ser tratado como um membro menor da família, um simples espectador enquanto eles se divertiam às minhas custas. O dia do churrasco chegou e uma sensação de antecipação misturada com ansiedade invadiu meu corpo. Eu me vesti de forma casual, mas tentei manter uma aparência que não revelasse o turbilhão emocional que estava sentindo. Ao chegar à casa de Lucas, o cheiro da carne assando no fogo me atingiu em cheio, mas não consegui aproveitar. A música alta e as risadas ecoavam, mas tudo que eu conseguia ouvir era o meu próprio coração acelerado. Quando entrei, já percebi os olhares curiosos, mas disfarçados, que me seguiam. A presença de Larissa e Lucas era impossível de ignorar. Eles brilhavam no centro das atenções, cercados por amigos e familiares. Eu me dirigi à mesa, tentando manter a compostura, mas a sensação de estar sendo avaliado me deixava mais nervoso a cada passo. Lucas me cumprimentou com um sorriso largo, como se nada tivesse acontecido. Ei, irmão, que bom que você veio. Estava na hora de você aparecer. A maneira como ele falou soava tão falsa que meu estômago se revirou. Larissa, ao lado dele, apenas acenou com a cabeça, mantendo uma expressão neutra, mas seus olhos revelavam um brilho de satisfação. Eu sabia que precisava encontrar um jeito de expor a verdade, mas a tensão no ar era palpável. As interações entre os familiares eram superficiais, como um jogo de aparências. A cada risada que ouvi, a cada piada que não me incluía, a mágoa se intensificava. Eu me afastei um pouco da multidão, buscando um momento de clareza, mas a sensação de isolamento me envolveu como um manto pesado. Depois de um tempo, enquanto tentava me recuperar da sensação de exclusão, tudo mudou. Uma vontade repentina de enfrentar Lucas tomou conta de mim. Segui em direção a ele, determinado a não ser mais uma vítima silenciosa. Quando me aproximei, ele estava contando uma história engraçada sobre um dos nossos primos, e todos riam. Aproveitando o momento, decidi intervir. Lucas, posso falar com você um minuto? A voz saiu mais firme do que eu esperava, e o burburinho da festa diminuiu momentaneamente. O olhar de Lucas se tornou cauteloso, mas ele assentiu e se afastou da roda de amigos. Qual é o problema agora? Ele perguntou com uma expressão de desdém. Eu quero entender por que você e a Larissa decidiram me excluir do churrasco. Isso não é apenas uma questão de preferências familiares, é uma questão de respeito. Você sabe que eu gosto de estar aqui com todos vocês. As palavras saíram de forma impulsiva, mas eu não me importava. Lucas cruzou os braços e seu olhar se tornou defensivo. Olha, foi apenas uma escolha. A Larissa e eu estávamos organizando um evento mais íntimo e você sabe como as coisas podem ser. Não tem por que você ficar tão irritado. Não tem por que eu ficar irritado. Lucas, você realmente acha que é assim que as coisas funcionam? Você excluiu a sua própria família e isso não é normal. Eu não conseguia controlar a raiva que fervia dentro de mim. Naquele momento, Larissa se aproximou, colocando-se ao lado de Lucas. Você está exagerando. Ninguém está te excluindo. Você simplesmente não estava na lista de convidados. Todo mundo aqui tem seus compromissos. A indignação tomou conta de mim. Era como se eles tivessem se unido para me silenciar e eu não podia permitir isso. Isso é mentira. Você sabe que isso foi orquestrado. Você não está apenas excluindo, você está me humilhando. A tensão era palpável. O olhar de Lucas se endureceu e Larissa parecia cada vez mais nervosa. Não vamos discutir isso aqui, não é o lugar certo, Lucas disse, tentando desviar a conversa. Mas eu não estava disposto a recuar. Não, não é só uma discussão. É uma questão de princípios, e eu não vou me calar até que todos saibam o que realmente está acontecendo. A multidão ao nosso redor começou a perceber que algo se passava, e o murmúrio foi crescendo. Eu sentia que estava perdendo o controle, mas não conseguia parar. Com a voz elevada, continuei: se você acha que pode me excluir e me humilhar sem consequências, você está muito enganado. Eu não sou um objeto descartável na vida de vocês. Nesse momento, o olhar de Larissa mudou. Ela parecia assustada, mas havia algo mais, um vislumbre de ressentimento. Você não sabe o que está dizendo. Você não faz ideia dos segredos que estão por trás disso tudo. As palavras dela me atingiram como um raio. Segredos.
Que segredos? A multidão agora estava atenta, e eu sabia que havia algo mais profundo na dinâmica entre nós. O que mais estavam escondendo? Você está tão focado na sua dor que não percebe que todos aqui têm suas próprias batalhas. Você acha que só você é o alvo? Larissa disse, sua voz agora mais baixa, mas cheia de emoção. Essa revelação me atingiu em cheio. Senti como se o chão tivesse sido arrancado sob meus pés. Havia muito mais acontecendo do que eu imaginava. O que mais eles estavam escondendo? O que me tornava o alvo de toda essa exclusão e desprezo? Nesse instante, percebi que precisava encontrar a verdade e, mais importante, precisava expor essa dinâmica tóxica que estava me sufocando. O que quer que fosse, eu não poderia mais ser o alvo. O tempo de mudança havia chegado e eu estava decidido a descobrir o que realmente estava por trás da fachada da minha família. Eu não sabia como exatamente, mas estava claro que a humilhação que eu estava enfrentando me levaria a um caminho de revelações e coragem. A verdade estava prestes a vir à tona e, independentemente do preço, eu não iria desistir. A tensão no ar crescia e eu sentia como se o chão estivesse se abrindo sob meus pés. O olhar de Lucas e Larissa, repleto de desdém, não me deixava dúvida de que eles estavam prontos para me desmerecer ainda mais. Mas havia algo dentro de mim que já não permitia mais esse tipo de tratamento. Eu estava cansado de ser o alvo fácil, e isso me levou a uma decisão que mudaria tudo. Eu não vou me calar mais, pensei, enquanto observava aqueles dois. Meu coração batia forte, mas uma determinação renovada começou a tomar conta de mim. Eu sabia que precisava de algo mais do que palavras. Precisava de provas. Foi então que um lampejo de esperança surgiu em minha mente. Lembrei-me de um canto da casa de meus pais, onde meu pai costumava guardar documentos e fotos antigas. Aqueles papéis desbotados, que eu sempre achava sem importância, poderiam conter informações valiosas sobre nossa herança familiar. Seguindo essa linha de raciocínio, decidi que precisava investigar. Concentrei-me na conversa que estava tendo com Lucas e Larissa, mas minha mente estava longe. Eu não posso deixá-los vencer, repeti para mim mesmo. A interação entre nós continuou, mas cada palavra que trocávamos soava como um eco distante. Eu precisava de um momento a sós, um momento em que pudesse buscar a verdade que estava escondida. Quando finalmente consegui me afastar, fui em direção ao escritório onde meu pai guardava documentos. A porta estava entreaberta e uma sensação de expectativa tomou conta de mim. Empurrei a porta com um pouco de hesitação e entrei. O cheiro de papel envelhecido me envolveu e eu comecei a vasculhar a gaveta da escrivaninha. Meu coração acelerava a cada papel que eu movia, mas não encontrava nada de relevante. O nervosismo crescia e a ideia de que tudo poderia ser em vão começou a me oprimir. Então, ao abrir um envelope marrom, algo chamou minha atenção. Era um documento antigo, com um selo que eu reconheci imediatamente. Era um testamento. Minhas mãos tremiam enquanto eu desdobrava o papel, e cada palavra que eu lia parecia gritar ao meu ouvido. O testamento detalhava a distribuição dos bens da família e, para minha surpresa, mencionava uma parte significativamente maior para mim do que eu havia imaginado. Era como se uma luz tivesse sido acesa no meio da escuridão. A sensação de impotência que me dominava foi lentamente substituída pela adrenalina. Havia uma cláusula que deixava claro que eu seria um dos beneficiários, mas em algum momento isso havia sido ocultado, talvez até manipulado por Lucas e Larissa. O que mais me deixou chocado foi a data da assinatura. Era bem antes de tudo isso começar. Aquela informação tinha sido escondida de mim. O que mais eles haviam feito? Era possível que eles quisessem me excluir não apenas do churrasco, mas de um direito que era meu por herança. Essa descoberta mudava tudo. A indignação que antes me consumia agora se transformava em uma chama de justiça. A adrenalina pulsava em minhas veias enquanto eu guardava o documento, determinado a confrontá-los novamente. Ao sair do escritório, percebi que a festa continuava lá fora, mas agora eu tinha uma nova arma, uma nova esperança. Não seria mais um espectador passivo. Era a hora de virar o jogo. Reuni toda a coragem que eu tinha e voltei para o ambiente da festa. As risadas e os gritos de alegria pareciam distantes, como se eu estivesse em um filme, observando tudo de fora. Lucas e Larissa estavam conversando animadamente, sem saber que eu tinha em mãos a chave para o meu empoderamento. Ei, Lucas, chamei, usando um tom firme e decidido. Ele virou-se para mim surpreso, mas logo a expressão de desdém retornou ao seu rosto. Podemos falar novamente, é importante. O burburinho da festa começou a diminuir. As pessoas olhavam para nós intrigadas. Larissa lançou um olhar nervoso para Lucas, mas ele apenas assentiu, desafiador. Só que não vamos discutir aqui, ele disse, tentando minimizar a situação. Não, Lucas, agora é aqui que nós vamos discutir. Você e a Larissa decidiram excluir a sua própria família, e isso não é normal.
Mas mais importante que isso, eu descobri algo que muda tudo, eu afirmei, a voz firme, apesar do meu coração acelerado. Os olhares curiosos se voltaram para nós. A tensão era palpável e eu podia sentir o peso da expectativa em meus ombros. Você me excluiu de um churrasco, mas o que eu tenho em mãos é muito mais sério do que isso. Eu encontrei o testamento do nosso pai e ele menciona claramente que eu sou um dos beneficiários. A reação deles foi instantânea. Lucas ficou pálido e Larissa, com os olhos arregalados, parecia que ia desmaiar. Isso não faz sentido, Lucas tentou argumentar, mas eu sabia que ele estava apenas se agarrando à última palha. Você está mentindo. Eu não estou mentindo. Eu sei o que eu encontrei e eu vou exigir meu direito. A manipulação acabou. A partir de agora, não serei mais o membro da família que fica à margem. Vocês não podem me silenciar. A tensão na sala era tão intensa que eu poderia cortá-la com uma faca. As pessoas ao redor começaram a murmurar, algumas parecendo tão surpresas quanto eu. O sentimento de liberdade que eu sentia era quase eufórico. Finalmente, eu estava no controle da situação. A partir daquele momento, a sala se transformou. O clima de festa deu lugar a um drama familiar que estava prestes a ser revelado em toda a sua complexidade. Com o documento em mãos e a verdade ao meu lado, eu não tinha mais medo. A justiça estava ao meu alcance e a vingança moral que eu tanto ansiava finalmente começava a se materializar. Enquanto o burburinho na sala crescia, eu sabia que a luta estava apenas começando. E desta vez eu não iria desistir. Não, Lucas, agora é aqui que nós vamos discutir. Você e Larissa não têm mais como esconder a verdade. Minha voz ecoou pelo ambiente, chamando a atenção de todos. O burburinho foi se dissipando e, em poucos segundos, o clima de festa deu lugar a olhares atentos e curiosos. Senti meu coração acelerar, mas não era mais de medo. Era a adrenalina da justiça prestes a ser servida. Lucas me encarou com um misto de surpresa e raiva, mas eu já não me importava com a sua reação. Larissa, por outro lado, começou a se inquietar, mexendo-se na cadeira como se estivesse prestes a se levantar e sair. Mas eu não deixaria que fugissem dessa vez. Vocês dois acham que podem manipular a nossa família e ficar impunes. Eu sei o que vocês fizeram e estou cansado de ver vocês se aproveitando de mim e de todos ao nosso redor. As palavras saíam de minha boca com uma intensidade que eu não sabia que possuía. O olhar de Larissa mudou, passou de desdém para uma mistura de medo e incredulidade. Do que você está falando? Ela questionou, tentando manter a pose, mas a voz traía sua insegurança. Estou falando do testamento que meu pai deixou. Aquele que vocês esconderam de mim. E não só isso, eu sei que vocês tentaram me excluir da herança de um direito que é meu. O murmúrio entre os convidados aumentou e percebi que muitos estavam começando a questionar o comportamento de Lucas e Larissa. O que antes era apenas uma festa estava se transformando em uma arena de revelações. A tensão era palpável e eu podia sentir a expectativa no ar. Aquele momento, que antes parecia um pesadelo, agora era a minha chance de recuperar o respeito e a dignidade. Vocês acham que podem fazer isso sem consequências? Eu não sou mais a pessoa que vocês podem menosprezar. Eu respirei fundo, sentindo a força da verdade fluindo por mim. O que você está insinuando? Você não tem provas para isso? Lucas rebateu, tentando desviar a atenção, mas eu estava preparado. Eu tenho provas. O testamento que estava escondido no escritório do meu pai. E ele claramente diz que eu sou um dos beneficiários, algo que vocês nunca mencionaram. Nesse momento, a sala se iluminou com murmúrios de espanto e indignação. Algumas pessoas começaram a se aproximar, curiosas para ouvir melhor. O olhar de Larissa era um misto de fúria e desespero. Eu sabia que os dois estavam encurralados, e isso me trouxe um senso de satisfação que eu não sentia há muito tempo. Você não entende, não é? Larissa finalmente falou, a voz tremendo. Nós só estávamos tentando proteger a família. Você sempre foi o problema, o que nunca se encaixou. A acusação me atingiu, mas, ao invés de me derrubar, me fortaleceu. Proteger a família ou proteger a sua própria pele? Respondi, a certeza de minha defesa ardendo em meu peito. Nesse instante, o clima mudou. As pessoas que antes estavam apenas observando começaram a se juntar, apoiando a minha causa. É verdade, Lucas. Você não pode simplesmente excluir seu irmão assim, disse um primo distante que sempre foi próximo a mim. Aquilo foi um divisor de águas. A indignação coletiva começou a se manifestar e a dinâmica da festa foi completamente transformada. Lucas, percebendo que havia perdido o controle da situação, tentou se defender. Vocês não sabem o que estão falando. Isso é uma história inventada por ele, uma tentativa de se colocar no centro das atenções. O tom de desespero em sua voz era palpável. Mas não havia como voltar atrás. A verdade havia emergido e estava claro que ele havia manipulado a situação a seu favor. Se você realmente se importasse com a família, não teria agido assim, eu disse firme.
A verdade sempre aparece e agora estamos aqui. Vamos encarar isso juntos. O apoio dos familiares começou a crescer e os murmúrios se tornaram gritos de apoio. As pessoas começaram a olhar para Lucas e Larissa com desconfiança, questionando suas ações. Foi então que Larissa, em um momento de desespero, tentou mudar a narrativa. Não é assim que as coisas acontecem. É tudo uma mal-entendido, mas eu não deixei que ela se safasse. Mal-entendido, você e Lucas se aproveitaram da situação para manipular a família. Isso é uma traição e todos aqui merecem saber a verdade. A sala estava repleta de tensão, mas também de um novo senso de unidade. As pessoas começaram a se levantar, algumas se aproximando de mim, oferecendo apoio e solidariedade. Você merece ser ouvido. É hora de colocar as cartas na mesa, um tio exclamou, e as palavras dele ressoaram como um eco de esperança. Senti um peso sendo retirado de meus ombros. A coragem que havia encontrado não era apenas minha, mas de todos que estavam dispostos a apoiar a verdade. Finalmente, eu não estava mais sozinho. A família estava começando a ver Lucas e Larissa como realmente eram, e isso me deu uma força que eu nunca imaginei ter. Enquanto a conversa continuava, percebi que a humilhação, as manipulações e o medo que eu havia suportado por tanto tempo estavam perdendo a força. A verdade estava prevalecendo. Olhei para Lucas e Larissa, e a humilhação que antes era minha agora era deles. Nesse momento, percebi que talvez não fosse apenas uma batalha pela herança, mas uma luta por respeito e dignidade. Aquela era uma nova chance de reescrever a história da minha família, e eu não poderia deixar essa oportunidade escapar. A verdade tinha poder, e agora ela era a minha arma. Vocês não podem mais me silenciar. A partir de agora, vou ser ouvido, declarei, com um novo brilho nos olhos. O que começou como um momento de dor e humilhação estava se transformando em um renascimento. E à medida que a festa prosseguia, eu sabia que havia dado o primeiro passo rumo à paz que tanto buscava. As conversas continuaram, mas uma coisa era clara. A verdade sempre encontra um jeito de se revelar. E no final, ser ouvido era o que realmente importava. A tensão estava no ar e eu podia sentir que o momento decisivo havia chegado. A sala, que antes pulsava com risadas e conversas, agora era um campo de batalha silencioso, onde cada olhar pesava como uma espada. Larissa tentava recuperar o controle da situação, mas o apoio que eu estava recebendo dos outros familiares era inegável. Não é assim que as coisas acontecem, ela repetia, mas sua voz já não carregava a mesma segurança de antes. Eu sabia que a verdade tinha um peso que não poderia ser ignorado. Larissa, você não pode simplesmente desviar a atenção do que realmente importa, eu disse, sentindo a força das minhas palavras. Vocês sempre tentaram me silenciar, mas hoje não vão conseguir. A verdade é que vocês se uniram para me excluir, para me fazer sentir como se eu não fosse parte dessa família. As palavras fluíam como um rio que finalmente rompeu a barragem, e eu não podia mais me calar. Lucas, percebendo que as coisas estavam fugindo do seu controle, tentou interromper. Isso é uma farsa. Você só está tentando se colocar como a vítima nessa história. Mas meu primo, que sempre foi próximo a mim, levantou-se e interveio. Lucas, não é justo. Se há um testamento, precisamos saber a verdade. Ninguém aqui está disposto a ficar em silêncio enquanto você tenta esconder algo tão importante. O apoio coletivo começou a se intensificar e eu podia sentir a maré mudando a meu favor. É isso que acontece, Lucas, eu continuei, quando você tenta manipular as pessoas ao seu redor. A verdade sempre vem à tona e agora todos estão vendo quem você realmente é. Larissa, em um último esforço para mudar a narrativa, tentou apelar para a emoção. Mas somos família, não podemos nos destruir assim. Sua voz estava quase implorando, mas eu sabia que era tarde demais. As mentiras que haviam sido construídas ao longo dos anos estavam se desmoronando e eu não poderia permitir que elas se reerguessem. Família não é apenas um título, eu disse, é respeito, honestidade e apoio mútuo. E vocês quebraram todas essas promessas. O olhar de Larissa se suavizou por um momento, como se por um breve instante ela estivesse reconhecendo a dor que havia causado. Mas logo a fúria tomou conta novamente, e ela gritou, você não sabe do que está falando, você nunca se importou com a família de verdade. Aquela acusação me atingiu como um golpe, mas ao invés de me derrubar, me fortaleceu. E você acha que me excluir e tentar roubar o que é meu é a solução? Isso é amor de família. Eu podia sentir a adrenalina correndo em minhas veias, e cada palavra que eu proferia parecia carregar o peso de anos de dor e injustiça. O murmúrio da multidão se intensificou, e eu sabia que estava conseguindo o apoio que precisava. O que importa agora é que a verdade venha à tona. Eu não estou aqui para destruir ninguém, mas para reparar o que foi quebrado. Foi então que uma tia, que sempre foi uma voz de razão na família, levantou-se e disse: precisamos ouvir o que ele tem a dizer. Se existe um testamento, vamos esclarecer isso de uma vez por todas.
O clima da sala mudou novamente e as pessoas começaram a se mover, criando uma onda de apoio em minha direção. A sensação de estar cercado por aqueles que me apoiavam era revigorante. Eu fui ao escritório do meu pai e encontrei o testamento escondido, eu declarei, sentindo a força das minhas palavras. Ele claramente diz que eu sou um dos beneficiários, e não vou deixar que você e Larissa tirem isso de mim. Os olhares de incredulidade foram substituídos por expressões de entendimento e apoio. Lucas, percebendo que a situação estava se complicando, tentou se defender novamente, mas agora suas palavras pareciam vazias. Você sempre foi o problema, ele repetiu, mas a convicção em sua voz já não era a mesma. Você nunca se encaixou e é por isso que fizemos o que fizemos. Mas a indignação coletiva estava se formando e as pessoas começaram a se manifestar. Chega, Lucas. Você não pode continuar assim. A verdade é mais importante que sua necessidade de controle. O apoio estava se transformando em um clamor, e a sala agora estava repleta de vozes que ecoavam a minha luta. Se você realmente se importasse com a família, teria agido de maneira diferente, eu disse, sentindo que finalmente estava recuperando a dignidade que me foi tirada. A tensão estava se transformando em algo novo, uma forma de união que eu nunca pensei que veria. Quando finalmente consegui me calar, a sala estava em uma expectativa silenciosa. Vamos resolver isso da maneira certa. Precisamos abrir o testamento e descobrir a verdade juntos. Não podemos deixar que mentiras e manipulações nos afastem ainda mais, eu disse, sentindo a força da decisão que tomava. A partir daquele momento, a dinâmica da família começou a mudar. As pessoas começaram a se unir, não mais em torno de desconfiança, mas em busca de verdade e justiça. Lucas e Larissa estavam encurralados e a verdade estava finalmente à vista. A atmosfera pesada que antes pairava sobre nós começou a se dissipar, dando lugar a uma nova esperança. À medida que o apoio crescia, eu percebi que não estava lutando apenas por mim, mas por todos nós. O que antes parecia um fim estava se transformando em um novo começo. A verdade havia emergido, e agora éramos todos desafiados a olhar para o que realmente importava: o amor, o respeito e a união familiar. E assim, ao encerrar aquele capítulo de dor e traição, eu sabia que a vida não seria mais a mesma. Havia um novo caminho diante de mim, um caminho de cura e reconciliação. A partir daquele dia, a família que antes estava dividida começava a se unir novamente, e a verdade havia se tornado o alicerce sobre o qual poderíamos reconstruir nossos laços. Se essa história tocou você, considere se inscrever no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias como esta.